Olá a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui em mais uma edição do É Pra Você. Esse programa que tem como objetivo central dar visibilidade a questões do serviço público e que também são interesse da população brasileira, né? Neste vídeo, amigos, vocês terão a oportunidade de acompanhar um debate riquíssimo em informações sobre a reforma administrativa e os perigos que ela representa para o serviço público, para a sociedade e para a própria Constituição. Também vislumbrar um panorama histórico da origem da PEC 32 de 2020, equivocadamente chamada de reforma administrativa, porque ela não merece este nome. Os trechos aqui compilados fazem parte de uma live que foi realizada pela Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, a CONACAT, com o consultor legislativo de entidades do serviço público, bem conhecidos de todos, Vladimir Nepomuceno, o advogado Fábio Lima e eu, Antônio Carlos Fernandes, que sou também presidente da CONACAT. Agora, fiquem com o vídeo. O que a gente pode ver, a atual situação, essa PEC surge da onde? Eu tenho aqui na minha mão uma cópia da Folha de São Paulo do dia 27 de julho de 1988, que reportou um pronunciamento do então presidente da República, José Sarney, porque tinha acabado de ser aprovado em primeiro turno o texto constituinte, que seria depois aprovado em segundo turno, se transformando na Constituição de 88. E o presidente Sarney, quando viu o resultado do primeiro turno, ele chamou Rede Nacional de TV e Rádio, fez um pronunciamento, parecia que estavam tacando fogo no mundo. Perdão. E ele dizia que se a Constituição fosse aprovada daquele jeito, seria o caos. Proposta de um sistema universal de saúde, de educação, proteção social, direito de organização sindical para servidor público e outras coisas. Ele apontou pelo menos 20 consequências negativas. E a Folha de São Paulo destaca que, se fosse aprovado aquele texto constitucional, a máquina pública seria emperrada. Que o fato de dar estabilidade para servidor, direito de organização sindical, ia causar problemas, porque ia dar ócio, ia dar uma condição para o servidor nada produzir, sabendo que poderia não ser mandado embora, enquanto que na iniciativa privada ia gerar desemprego, inflação causada por investimento em saúde e educação, que o Brasil ia passar a ter descrédito no exterior, que haveria estrangulamento dos investimentos internos e externos. Isso foi o pronunciamento do presidente da República quando viu o texto que estava naquilo que nós, eu falo nós porque eu estava naquele momento no processo constituinte, acompanhando dentro do Congresso Nacional a discussão. Está aqui a cópia da Folha de São Paulo de julho de 88. E aí a gente olha o que aconteceu de lá para cá. Foi eleito um presidente da República que, na sua campanha, que foi bancada pelas mesmas pessoas que elegeram Jair Bolsonaro, as mesmas famílias, os mesmos grupos econômicos, que se elegeu prometendo uma reforma administrativa. A primeira reforma depois da ditadura foi feita por Collor de Mello, chamando o servidor público de Marajá, demitindo uma boa parte dos trabalhadores do serviço público e das estatais, pondo em disponibilidade quem tinha estabilidade. Ele, ao invés de propor uma PEC, ele decidiu fazer por medidas infraconstitucionais. Resultado, uma bela batalha judicial e, anos depois, praticamente todo mundo reintegrado e tendo que receber o que não recebeu no período que estava afastado. Passando isso, a gente vê os ministérios que agora, no início do governo Bolsonaro, foram unificados. Pegar, por exemplo, planejamento, fazenda, comércio exterior, previdência e trabalho, foram unificados por Collor de Mello
praticamente do mesmo jeito. A única diferença é que Collor juntou Previdência e Trabalho e não juntou nos outros. Mas ele fez o Ministério da Economia, até o nome é igual. E os mentores que ensinaram que Collor... Ensinaram, não, disseram que Collor tinha que fazer, são os mesmos que estão por trás do governo Bolsonaro. E são pessoas que conhecem a fundo a realidade da América Latina, do governo brasileiro. Pessoas que, durante o processo constituinte, queriam aproveitar o governo Pinochet, que tinha tomado o governo num golpe militar em 1973. A nossa Constituição foi aprovada em 88. Pinochet saiu da presidência em 1990, mas a ditadura neoliberal continuou com a Constituição, que só agora pode ser reformada num processo constituinte. E aí nós vimos Itamar Franco, mandato tampão, Fernando Henrique preparou o terreno. Em 1995, Fernando Henrique apresenta ao Congresso Nacional a PEC 173, de agosto, se eu não me engano, outubro de 95, que 3 anos depois se transformou na Emenda Constitucional 19. 3 anos que nós, no movimento sindical, na militância dos servidores, junto com outros setores, mas principalmente servidor, porque a Emenda 19 é uma reforma administrativa no modelo que eles estão colocando agora, levou 3 anos graças à nossa resistência. Nós estávamos lá para impedir, porque estava naquela proposta de emenda constitucional o fim da estabilidade dos servidores, como está nessa. Estava naquela proposta também o fim da remuneração fixa, implantando a remuneração variável para a maioria dos servidores, como está nessa. E eu tenho aqui em mãos também a cópia do Diário Oficial da sexta-feira, dia 18 de agosto de 95, quando foi entregue a proposta de emenda constitucional. A PEC 32 é o que não foi aprovado na emenda 19. Sabem muito bem o que estão fazendo. Não assumiram o poder em 2016 para tentar melhorar, e sim para retomar o que eles estavam fazendo, que é um processo de desmonte do Estado brasileiro. Essa reforma nada tem de administrativo. Serviço público precisa melhorar? Precisa. Precisamos atualizar, modernizar, criar melhores condições para que o Estado atenda às suas necessidades e às necessidades da população? Com certeza. Mas o que está se propondo é o contrário. Eu termino essa minha primeira parte lembrando o seguinte: Temer entrou em 2016, primeira coisa, apresentou uma proposta de reforma da Previdência, que não passou, mas foi entregue ao seu sucessor e passou sem a menor dificuldade. Uma emenda 95 que limita o teto de gastos. Uma reforma trabalhista que não precisou de uma emenda constitucional, porque o que foi alterado foi uma legislação infraconstitucional, a CLT. E, no paralelo disso, o deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, apresentou a PEC 438, que faz parte do processo de reforma do Estado brasileiro. Aí, quando o Bolsonaro chega, faz o quê? Repagina a reforma da Previdência, apresenta a PEC número 6, que vira emenda número 103, apresenta a MP 905, que foi arquivada em setembro deste ano, mas vai voltar porque é mais precarização ainda do setor privado, apresentou a reforma administrativa e também veio uma reforma sindical. Ou seja, o projeto é de desmonte do Estado brasileiro, não é outra coisa que a gente tem. Então, a gente tem que estar muito bem preparado, porque o que nós temos pela frente é uma disputa muito grande de posições de o que é o Estado. Então, nós temos que discutir, temos que debater e aprofundar essa discussão, porque o que vem por aí não é uma reforma administrativa, é uma reforma para a redução do Estado brasileiro. Exatamente, professor. E nada como aprimorar, ouvir bons ensinamentos e aprimorar. De fato, estão jogando os brasileiros ao mar, aos tubarões, e amarrando seus braços. É bem correta a sua colocação. E também, quando o senhor mencionou a emenda constitucional 95, da limitação dos gastos, tudo foi limitado. E as pessoas não se percebem que limitaram os gastos com saúde, educação, segurança, com tudo, com exceção da administração financeira, com o juro da dívida e o serviço da dívida do Brasil, o que é uma loucura que merece um caso à parte.
E aí eu pergunto ao nosso amigo Dr. Fábio, o professor Vladimir fez uma abordagem política, né, sobre o que está acontecendo, de fato, é o desmonte total do Estado. Né? E eu queria ouvir do senhor, doutor Fábio, vamos dizer, sobre o ponto de vista jurídico, né, de perdas para o Estado e também na qualidade do serviço público, a sua abordagem sobre o que está em curso. Com certeza. Boa noite de novo a todo mundo aí que está assistindo. Queria só complementar, depois dessa aula de história, dessa contextualização histórica que o Vladimir colocou, que um dos elementos do ato institucional número 5 de 1968 foi o fim da estabilidade e das garantias no emprego dos servidores públicos. O artigo 6º, eu estava abrindo aqui novamente, enquanto a gente conversava, dizia: ficam suspensas as garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício de funções por prazo certo. Porque dominar as instituições do Estado e colocá-las a serviço do grupo no poder é o artigo número 1 do livro de qualquer processo autoritário. Não existe como um processo autoritário se instalar sem isso. E não à toa esses mesmos grupos que se representavam depois no presidente Zé Sarney, etc., vieram sempre com essas propostas. Mas isso foi só para complementar. Dentro disso, a gente precisa lembrar o seguinte: um objetivo declarado dessa PEC é o Estado flexível, que eles chamam. O que é esse Estado flexível? É um Estado que permita alta capacidade de compressão, que diante de não é um Estado flexível para se expandir, é o Estado que não tenha resistência à compressão e que diante de uma crise fiscal financeira, ele se reduza para que ele garanta esse mínimo existencial do Estado por eles proposto, que é o pagamento do juro da dívida, e os outros pagamentos, como essas bobagens, como a educação, sejam postos de lado. Vou trazer isso para o jurídico agora. Bom, a gente sabe, ao longo da história, que todas as grandes conquistas das sociedades que avançaram foram feitas por instituições de longo prazo, por instituições que conseguiram ter a permanência. O que isso se reflete juridicamente? No princípio da continuidade do serviço público. O princípio da continuidade do serviço público está amparado no princípio da legalidade e no princípio da impessoalidade. Ou seja, para eu ter instituições que ofereçam serviço público contínuo, elas precisam selecionar, gerir e, eventualmente, desligar o seu pessoal dentro da legalidade e da impessoalidade. E isso é um dos elementos, dentre vários que a gente poderia destacar, que essa PEC quebra. Então, veja, e eu estou falando, eu vou dar aqui um exemplo para... Já que a gente está falando de um governo militarizado, eu vou dar um exemplo militarizado. O Brasil tem um programa de submarinos desde o começo dos anos 80, e que agora, no final dessa década, vai entregar um submarino nuclear para o Brasil. Uma dentre as 6 nações foi construir isso. Esse programa teve aportes financeiros a maior agora durante a crise econômica, porque eles sabem que os projetos estratégicos não podem ser paralisados diante de uma crise econômica. Agora, e os outros desafios estratégicos do Brasil? A educação, a saúde, a segurança, a infraestrutura, o saneamento, a tecnologia. Esses são projetos também que não podem ser comprimidos diante da crise. Eles têm que ser os motores para as nossas saídas diante da crise. E a PEC, ao tirar a estabilidade, ao tirar a continuidade do serviço público, ao permitir eu extinguir órgãos, entidades e autarquias, ela tira essa sensação de continuidade. Eu tenho falado, alguns outros analistas também, em uma uberização do serviço público. Ora, se a gente lembrar da MP 922, que foi uma medida provisória para aumentar a contratação por tempo determinado no serviço público, foi uma resposta ao que eles fizeram no INSS, com 7 mil cargos vagos, ela trazia a possibilidade do Estado contratar por peça. Então, ele não pagaria mais um salário, ele pagaria por quantidade de processos que aquele cidadão tramitou lá dentro. Isso é a uberização, pura e simples. Só que com a uberização, você não cria instituições. Se a gente não tivesse federais, a gente não teria tido a Embrapa. Se a gente não tivesse a Embrapa, a gente não tinha um avanço da agricultura brasileira, como teve nos últimos 40, 50 anos. E a gente estaria numa crise muito maior nesse momento. Então, mesmo numa visão liberal de Estado, uma visão liberal de país, de crescimento,
você tem que pensar em instituições nacionais. E a PEC acaba com a noção de instituição, por exemplo, quando ela permite que o presidente extingua um órgão ou uma instituição por decreto. Como é que a gente teria... e o que é que ela faz nesse sentido de coisa muito concreta para pontuar como ela vai destruir o serviço público? Lembre do COAF, que soltou relatórios que foram a base de uma investigação que hoje envolve a família presidencial. O COAF foi objeto de uma medida provisória para sua extinção, e isso foi objeto do debate no processo legislativo. No texto hoje dessa PEC, o COAF poderia ser extinto por decreto. Hoje ele virou uma unidade de investigação financeira, etc. Poderia ser extinto por decreto. Vejamos a situação da Anvisa, em que nós temos todo esse debate da vacina. Ora, como é que você resolve esse debate político da vacina ou de um remédio? Tendo um órgão neutro, de Estado, estruturado, capaz de fazer essa avaliação. Se você quiser botar a Anvisa numa posição em que ela pode ser extinta por decreto pelo presidente da República, você acaba com essa garantia. E assim nós vamos perdendo todas as nossas garantias. Voltando, por exemplo, dos militares, eles têm aquela frase clássica, parabellum, né? Prepara-te para a guerra. Na paz, prepara-te para a guerra. Em todas as outras estruturas do Estado é assim. Só com instituições permanentes, perenes, que consigam criar uma cultura institucional, que consigam transmitir uma memória institucional, consigam ter servidores com visão de futuro, que possam se qualificar ao longo do prazo dentro daquela instituição e transmitir esse conhecimento internamente, é que você vai construir os grandes projetos do nosso país. Que todo o país sabe disso. Os Estados Unidos estão agora com empresas privadas de lançamento de satélites porque eles estão investindo na NASA há 60 anos. E o nosso programa de satélite foi explodido 20 anos atrás e não foi retomado. Então, para nós termos um Brasil minimamente soberano, nós precisamos de instituições que tenham perenidade, que atravessem as gerações. E esse Estado flexível, que é o mote declarado da PEC, é o contrário dessa perenidade. É um Estado sob demanda, que não funciona nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Então, se você, cidadão, pensa como eu vou ser atingido, pense que a sua universidade pode ser extinta a qualquer tempo, que a sua escola pode ser extinta a qualquer tempo, pode ser uma escola privatizada, pode ser uma universidade privatizada. E se nós temos hoje, com todas as dificuldades que o nosso sistema educacional tem, as universidades públicas são as instituições que fazem pesquisa nesse país, que geram as poucas patentes que o Brasil gera, estão léguas na frente das particulares em qualidade de ensino. E ainda assim, pintam as universidades públicas como se fossem antros do crime, etc., para que possam ser extintas, para que possam ser privatizadas, transferidas para uma organização social, para uma empresa privada. Então, é isso que essa PEC permite e é isso que vai afetar o cidadão brasileiro, seja na educação, seja nas mais diversas áreas do nosso país. É a desestrutura das instituições, transformando o serviço público de um direito em um favor político. Quando você falou, doutor Fábio, da questão da uberização, me faz tanto lembrar de como era importante quando você estudar na escola pública. Eu sou de um período, de uma fase em que o bom aluno era aquele que conseguia permanecer na escola pública, né? E o aluno repetente, o bombado, é que ia para a escola privada. E realmente houve uma inversão triste de valores disso. E quando você fala também em uberização, me lembra uma experiência que parece que recuou, que em alguns municípios a uberização de fato do ensino fundamental, do ensino básico. Por quê? Simplesmente contratando empresas terceirizadas com professores, aí sim, esses pertencendo a essas empresas terceirizadas, e vamos dizer, surgindo vaga de aula em alguma escola, você soltava um chamado para ver qual professor poderia cobrir aquela necessidade de aula, né? Numa verdadeira... Imagina isso, ainda bem que parece que recuou, o desastre que faria com a educação pública. E aí, só rapidamente, doutor Fábio, há uma discussão se a reforma será para... se vai atingir só os novos servidores ou vai atingir todo mundo.
Qual a percepção que se tem disso aí? Bom, isso não é mais uma questão de opinião hoje, por isso que eu uso as palavras do senador Antônio Anastasia, coordenador da frente que defende a reforma, quando ele diz textualmente: os servidores atuais já estão atingidos pela PEC 32 de 2020. Podem perder direitos pela revogação de leis e podem ter a estrutura da carreira e a estabilidade revista. São as palavras do senador. Essa tese de que os servidores atuais não seriam atingidos de imediato, ela foi ventilada pelo governo para desmobilizar as estruturas de defesa do serviço público, mas ela é absolutamente falsa. Eu separo, para fins didáticos, 4 eixos principais de como os servidores atuais são atingidos. O primeiro é o efeito remuneratório direto, que a gente pode subdividir em 2 tópicos. O primeiro, que para mim é o mais perigoso, é a possibilidade de redução de jornada sem redução de remuneração. Explico. A Lei de Responsabilidade Fiscal, lá de 2000, Lei 101 de 2000, previa como uma das cláusulas, um dos gatilhos que ela aciona, a redução salarial dos servidores públicos. Essa possibilidade foi suspensa pelo Supremo lá atrás e depois, quando foi julgado o mérito, no meados do ano passado, foi numa votação por 6-5. 5 ministros do Supremo já entendiam que era possível reduzir salário e jornada dos servidores públicos. Esta PEC, ela não diz com todas as letras, pode fazer a redução. O que ela diz é pior, ela menciona como funcionaria a redução. Então, ela diz: cargo típico de Estado não será sujeito a essa redução e não haverá redução de jornada sem redução de remuneração. Isto pode ser o suficiente para uma mudança de entendimento no Supremo Tribunal Federal e a efetivação da redução de remuneração. Este ponto também é defendido pelo governo em outras 3 PECs. Uma delas, a PEC 438 de 2018, ainda, é do deputado Pedro Paulo, do DEM, do Rio de Janeiro, muito próximo do deputado Rodrigo Maia, que foi aprovada no ano passado na CCJC da Câmara, e é uma das PECs que pode eventualmente ser apensada a PEC da reforma administrativa e tornar ainda mais positivado no texto constitucional a redução de jornada e remuneração dos servidores públicos, que pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 25%. Então, esse já é um ponto que eu acho gravíssimo. Existe um outro ponto, chamo de inciso 23, que é uma lista de verbas e valores e gratificações e licenças que seriam proibidas para servidores de todo o país, da nova categoria, e aqueles servidores que recebem essas verbas, essas remunerações, cuja lei seja revogada à frente. Então, um exemplo: carreiras, principalmente nos municípios e estados que têm promoção por tempo de serviço. Isso estaria proibido. Então, você poderia revogar essa lei ali na frente e o servidor ficar sem promoção e sem progressão. Medida semelhante foi posta na Lei Complementar 173, que é a lei do orçamento, do auxílio orçamentário aos estados, que foi votada mais cedo esse ano. Outro ponto que eu estou vendo passar um pouco abaixo do radar é a questão previdenciária. Vamos lá, a gente tem que enquadrar isso um pouco antes. Hoje existe um regime jurídico único para os servidores públicos. Então, todo servidor público que é concursado está dentro desse regime, todos eles contribuem, por exemplo, na União, para o regime próprio de Previdência Social da União. Servidores pós-2013 contribuem até um teto, que é o teto do regime geral, mas todos contribuem para esse regime. E esse regime é contributivo solidário, ou seja, quem está na ativa paga a aposentadoria de quem está aposentado. Num regime contributivo solidário, se não entrar gente nova, o sistema quebra. E a PEC, ao criar novas categorias de servidores públicos, só exige que fique no regime próprio o cargo típico de Estado. Todos os demais vão para o regime geral de previdência. E aí você vai ter uma diminuição drástica da quantidade de servidores novos contribuindo para o regime. Então, se o regime já estava quebrado, na visão do governo, quando fez a reforma da Previdência, o déficit só vai aumentar, porque não vai ter novos entrantes. E aí você vai ver a redução dos proventos de aposentadoria, você vai ver o aumento das alíquotas de contribuição, você vai ver o aumento dos períodos de contribuição exigidos.
e o próprio risco da existência do regime próprio, que já era uma ideia da reforma da Previdência, trocar o regime próprio de Previdência por um regime de capitalização. Então, a Previdência dos servidores públicos está em risco com essa reforma administrativa. Outro ponto é o desmonte e desorganização das carreiras. Se todos os novos servidores vão entrar num novo regime jurídico, espalhados, uberizados, desorganizados, sem plano de carreira, com outras estruturas, os atuais servidores vão ficar em categorias cada vez mais fragilizadas. Soma-se a isso que a PEC revoga o inciso da Constituição que fala na revisão anual da remuneração dos servidores, que já não é aplicado. Então, o que você vai ter daqui para frente é o congelamento cada dia maior do salário, da remuneração, e perda contínua de poder de compra e qualidade de vida do servidor público. E, para mim, vem o ponto fulcral. Com essa desorganização do Estado brasileiro, frente às práticas de assédio que nós já vemos hoje na administração pública, quando o servidor técnico está ali na sua baia fazendo seu trabalho, vai estar trabalhando lado a lado de um tempo determinado, de um tempo indeterminado ou de um cargo de liderança e assessoramento fazendo uma função técnica. Todos esses ao seu redor vão ter uma dívida política com a chefia. Ele supostamente vai ter mais estabilidade. Só que quando a chefia for premiar, ela vai premiar quem tiver mais apego político. Então, você vai ter a majoração das práticas de assédio institucional, você vai ter o desmonte cada vez maior das estruturas para o servidor cumprir a sua missão de prestar o serviço público. Então, a vida do servidor no dia a dia do trabalho também vai ficar pior. Em resumo, possibilidade de redução salarial, possibilidade de quebra do sistema previdenciário, congelamento salarial e risco de desorganização e submissão ao assédio institucional. É realmente um quadro muito danoso. O servidor hoje não está numa luta efetivamente remuneratória imediata, mas o servidor, como grupo de interesse, ele exerce um papel hoje de defesa da sociedade brasileira nesse debate. E quando se fala aí dessa questão do miolo das carreiras típicas de Estado, mesmo essas carreiras hoje têm bastante consciência que a impressão que nós temos é que há uma consciência de que estão simplesmente, querem chegar inclusive a esse miolo. Essas reformas, professor, querem chegar inclusive a este miolo das carreiras típicas de Estado. E vão comendo as beiradas, e enfraquecendo cada vez mais esse miolo. Vimos isso, isso é uma técnica, uma tática milenar, né, de destruição dos inimigos. E as carreiras todas de Estado são inimigas de quem está fazendo as reformas. E aí, professor, eu queria usar a sua experiência, a sua vivência de parlamento, né? Como essa PEC está sendo recebida pela Câmara dos Deputados e como é que está essa questão de divisão de parlamentares a favor e contra? Tenta nos dar um quadro sobre isso, professor. Bom, primeiro eu quero fazer um comentário sobre o que você acabou de falar. As carreiras típicas de Estado desaparecem nessa PEC. Não existe mais carreira. Aliás, quem pega as 200 e pouco de carreiras existentes, por exemplo, no Executivo Federal, para transformar em 20, imagino que não vai fazer. Temos que levar em consideração que essa PEC 32 ela fala o tempo todo em cargos típicos de Estado e não carreiras típicas de Estado. O termo carreira típica de Estado desaparece. Vai ficar apenas naquela lista de expressões dos servidores mais antigos. Mas carreira típica de Estado não vai existir, o que significa que servidores de cargos diferentes de uma mesma instituição que exercem atividades exclusivas de Estado, pode um cargo estar na lista das novas atividades, junto com outro, mas um cargo ser contemplado como típico de Estado e outro não. Por exemplo, nós temos na Polícia Federal 5 cargos na mesma carreira. Quem me garante que os 5 vão ser considerados cargos típicos de Estado? 2 cargos na mesma carreira da Receita Federal, da mesma forma.
O analista pode não ser e o auditor fiscal pode ser, porque não existe mais carreira típica de Estado. Eles não vão, no futuro, mexer, eles já estão mexendo. E, obviamente, vai ter muito mais dificuldade. Por exemplo, num concurso público, para um cargo típico de Estado, a pessoa vai ficar 2 anos fazendo uma mão de obra barata, vamos dizer assim, mas sem garantia nenhuma, sem estabilidade nenhuma. Depois de 2 anos, os chamados excedentes vão todos ser dispensados, ficam apenas aqueles que estão dentro do limite aprovado do quantitativo de cargos do edital, e ainda assim vão ter que trabalhar mais 1 ano para conseguir estabilidade. Que estabilidade é essa? Que servidor é esse? De repente, nós vamos ter um servidor que vai trabalhar 3 anos e nunca foi servidor, vai ser dispensado. Então, o cargo típico de Estado, o servidor que exerce atividade exclusiva de Estado, já é um dos alvos dessa reforma. Outra coisa, a estabilidade, quando você diz que o servidor tem estabilidade, mas ele pode ser demitido por insuficiência de desempenho, tudo bem, não vejo problema em existir essa condição. Mas quando a regulamentação disso sai de uma lei complementar e vai para uma lei ordinária, aí fica muito frágil. Porque, por exemplo, uma lei complementar na Câmara dos Deputados precisa de 257 votos a favor. Uma lei ordinária é aprovada pela maioria dos presentes em plenário. 257 votos é o primeiro número inteiro acima da metade dos deputados, dos 513. Eu preciso de pelo menos 257, ou seja, eu preciso pelo menos do número inteiro acima da metade, votando a favor para uma lei complementar estar aprovada. Se essa PEC passa, nós precisamos de muito menos do que isso para regulamentar a demissão por insuficiência de desempenho. Porque eu preciso dos 257 votos presentes na Câmara, desses 257 votos presentes na Câmara, permite-se a abertura da sessão e, com metade dos presentes no plenário, eu posso aprovar uma lei que regulamenta a demissão por insuficiência de desempenho, seguindo o artigo 41 da Constituição. Ainda que, na proposta do governo, tenha lá que os cargos típicos de Estado estão propondo alterar o artigo 247 da Constituição, dizendo que a demissão por insuficiência de desempenho, que é o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição, e a lei decorrente do parágrafo 7º do artigo 169 da Constituição, as duas, e o artigo 69 tem a ver com o limite de gastos, com a lei de responsabilidade fiscal, as duas leis vão ter que estabelecer critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor típico, que ocupa cargo típico de Estado. Ainda assim, com toda essa garantia, é uma lei mais frágil do que o que está proposto hoje na Constituição. Por que não manter a necessidade de uma lei complementar? Lembrando que daqui para frente, se passa essa redação, cada governador, cada prefeito vai ter a sua lei criando os seus critérios para demissão de servidor por insuficiência de desempenho. E o que eu falei do artigo 69 pega a lei de responsabilidade fiscal, mas pega também, tem tudo a ver, com a PEC 438, com a PEC 186 e com a PEC 188. A reforma não é só a PEC 32. A reforma são 4 propostas de emenda à Constituição que estão todas tramitando no Congresso. E aí eu acho que a gente tem que ter bem claro que o servidor, de um modo geral, primeiro, a sua remuneração vai ter que seguir o modelo do Banco Mundial. Uma boa parte, se não a parte maior, tem que ser considerada por atingimento de metas. Senão o servidor não recebe nem a remuneração cheia. E aí é cargo típico de Estado ou não. Outra coisa, desenvolvimento nos cargos. A distância entre o piso e o teto vai aumentar. E aí o atual servidor vai dizer assim, mas eu já estou no meio da tabela, não tem nenhum problema. Tem sim, porque o interstício vai aumentar. Para a pessoa sair de um padrão para o outro, ela vai, primeiro, só por avaliação de desempenho, porque acabou a evolução no cargo ou na carreira por tempo de serviço, só por avaliação de desempenho. A mesma avaliação de desempenho vai dizer se a pessoa muda de padrão e, pior, vai dizer se ela recebe a remuneração cheia. Então, é o modelo Banco Mundial para todo mundo. Outra coisa, com esse distanciamento aumentando dentro de cada padrão e dentro
do que a gente chama de distância piso-teto, que é a amplitude da tabela, nós temos o risco de um servidor chegar aos 75 anos sem ter conseguido atingir o topo da sua tabela remuneratória, porque a exigência do Banco Mundial é que a distância entre a base e o teto seja de 30 anos. Outra coisa, a redução da jornada de remuneração só vai ser permitida por lei se for comprovado problema de saúde, ainda que o cargo típico de Estado não esteja sujeito a essa redução de jornada por redução de remuneração. Mas e o resto da equipe? Um servidor que exerce atividade exclusiva de Estado pode ter uma certa garantia, mas ele pode estar, de repente, sozinho. Todo mundo reduz a sua jornada, reduz o seu salário. E como é que fica? Porque uma pessoa sozinha não vai trabalhar. Outra coisa, a mobilidade também é um prejuízo para o atual servidor, porque as carreiras não vão existir mais. O sonho do chamado carreirão, toda a área administrativa, por exemplo, vai ficar num único quadro. Nós podemos ter uma excelente pessoa na área de licitações, que hoje está no órgão A, amanhã está no B, depois está no C. E aí? O Estado depende dessas pessoas, não depende só do servidor que ocupa cargo típico de Estado, que também vai ter fragilidade. A perseguição política ela vai continuar acontecendo. Então, uma outra coisa que preocupa também, o que estava sendo colocado ainda agora, a questão de ter 3, 4 pessoas fazendo a mesma atividade, a responsabilidade é diferente, não dá para colocar todo mundo na mesma atividade fim, que, inclusive, não podemos esquecer, foi liberada a atividade fim para terceirização. Então, é terceirizado, é temporário, é o novo servidor, por prazo indeterminado, e é o atual servidor. São 4 servidores, ou melhor, 4 pessoas, podendo fazer a mesma atividade, sendo que 100% das chefias podem ser ocupadas por pessoas estranhas ao quadro. Então, os atuais servidores vão sofrer e muito. Não existe. Aquilo ali foi discurso do presidente da República em agosto para, como disse o Fábio, dificultar a mobilização das organizações que representam os servidores. Agora, o que a gente vê, respondendo à sua pergunta? Nós temos que ver o seguinte: há poucos dias atrás, graças à mobilização, à presença, ainda que não física, no Congresso, o Fundeb foi aprovado. Se não houvesse pressão das entidades sindicais, das associações de pais e alunos, das entidades estudantis, o Fundeb já estaria totalmente desfigurado e o financiamento da educação pública, principalmente no ensino fundamental e médio, estava comprometido. Ou seja, o Congresso precisa de pressão para que a gente possa fazer isso. Como é que a Câmara está vendo isso? A Câmara não está vendo isso. A Câmara não está olhando para essa reforma agora. Quem está fazendo isso são as lideranças e pelo bastidor, que é pior. Porque para que os congressistas pudessem discutir isso aí, nós teríamos que ter, por exemplo, audiências públicas, e não tem nenhuma, porque a casa está fechada. Nós precisávamos ouvir vários segmentos do funcionalismo público, entre eles saúde, educação, de atividades exclusivas de Estado, usuários, porque, pelo que a PEC propõe, nós não teremos, por exemplo, mais fornecimento de medicamento gratuito para hipertensos e diabéticos na rede pública. Os laboratórios não vão trabalhar por aí. O que foi falado aqui pelo Dr. Fábio, a questão do financiamento da educação e tudo mais, as universidades vão ter boa parte dos cursos da área de humanas fechados. Eu conversava semana passada numa live com o pessoal da Universidade Federal de Goiás e a proposta que já está sendo discutida é que fiquem apenas os cursos que interessem ao agronegócio exportador na Universidade Federal de Goiás. Fazer aquilo que o ministro disse: você quer fazer curso de filosofia, vá para uma particular. Os cursos da área de humanas vão ser desmontados e o que sobrar vai ser direcionado à iniciativa privada que tenha algum interesse na qualidade do ensino. Então, o que nós vamos ver agora? Uma luta muito grande dentro do parlamento, primeiro, para que não pule a etapa da CCJ. E aí não é tão difícil evitar que pule, porque para que a CCJ seja ignorada e possa fazer aquilo que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que, por sinal, nasceu no Chile, quando aqui era ditadura, e ele sabe muito bem, porque o pai dele estava exilado quando ele nasceu lá, o que é um Estado neoliberal que pode acontecer aqui no Brasil. Mas, enfim, ele tem pressa, por quê? A casa fechada não tem mobilização, não tem presença de representante de nenhum segmento da sociedade.
Há, por parte dos parlamentares agora, um foco total nas eleições municipais, também é uma das razões de querer apressar. Nós sabemos que não será votado o orçamento a tempo, até porque nós temos previamente a necessidade de votar a LDO, que não foi votada, ou seja, tem que votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para depois dela, com o resultado dela, votar a Lei Orçamentária. E a Constituição diz que se a lei orçamentária não for votada até o dia 23 de dezembro, está suspenso o recesso de fim de ano. E a proposta de Rodrigo Maia é que não haja recesso. Ele vai usar o argumento da votação da lei orçamentária, mais as consequências da pandemia que atrapalhou o funcionamento normal do Congresso Nacional, vão entrar pelo Natal e Ano Novo com a Câmara e o Senado funcionando, tentando aprovar a PEC 32 até dia 15 de janeiro. Com isso, estaria aberta a proposta para tocar o restante da proposta legislativa da reforma administrativa, que, eu repito, não é uma PEC. Temos um projeto de lei complementar de gestão de desempenho após a promulgação da emenda constitucional. Ainda sobre esse assunto, um projeto de lei ordinária, porque vai começar a desdobrar para estados e municípios também. Um projeto de consolidação de cargos e funções, um de diretrizes de carreira, um de ajuste do Estatuto do Servidor, lembrando que a 8.112 será revogada, e nós teremos mais de um regime jurídico único. E aí eu pergunto, olhando a emenda 32 com a PEC 32 com a emenda 103, como é que ficam os regimes jurídicos, os regimes previdenciários próprios, uma vez que a reforma da Previdência proíbe novos regimes próprios de previdência, e o atual vai se limitar apenas aos servidores que estão lá. Os novos não vão poder, não há garantia que essas pessoas vão para a CLT. Pelo contrário, não se diz nada. Quem está garantido na CLT são os novos temporários, os por prazo determinado. Os por prazo indeterminado não há garantia. O que existe é uma decisão de que o prazo de 2 anos para que os chefes dos poderes e dos entes federados passem todo mundo para a CLT, mas pode acontecer que não passe, mas se passar, como é que fica o regime previdenciário dessas pessoas? Isso numa segunda fase. Numa terceira fase, nós teremos projetos. O novo serviço público, é um projeto de lei complementar, vai trazer no seu bojo diretrizes gerais de gestão de pessoas, política remuneratória e benefícios, incluindo uma proposta do Banco Mundial, que é benefício individual. O servidor vai passar a ganhar prêmios. Ele pode ter um prêmio que vai tornar a sua remuneração diferente do colega que entrou junto, que exerce a mesma função, que está em condições de estar cumprindo pela tabela salarial, como a gente vê hoje, remunerações iguais. E, como bem foi lembrado, perseguição política. Organização de força de trabalho, desenvolvimento de servidor, ocupação de cargos de liderança. E o que é pior, direitos e deveres do novo serviço público, trazendo uma nova lei de greve para o serviço público, onde praticamente tudo será considerado essencial e não permitido greve, casando isso com o fato de que os novos temporários, os por prazo determinado, podem ser contratados também para cobrir servidores em greve. E, junto com isso, por isso que eu falei 2 coisas que vêm dos novos direitos e deveres do funcionalismo, o novo Código de Conduta, que vai restringir muito a atividade sindical, vai restringir boa parte das coisas que os servidores hoje têm como direito, porque o Código de Conduta que vem, já foi dito, é draconiano. Então, a situação é muito difícil, e o que eles estão querendo, e aí há uma discussão entre as frentes. Eu acompanhei uma reunião que tinha 4 frentes parlamentares, 2 contra e 2 a favor. As 2 contra, uma é coordenada pelo professor Israel e a outra coordenada pela deputada Alice Portugal na Câmara, pelo senador Paulo Paim no Senado. E o que eles queriam era um acordo entre as 4 para ver o que é consenso para a gente poder adiantar e o que não é, a gente aí sim parte para a discussão. A posição da frente coordenada pela deputada Alice, que inclusive eu faço a assessoria dessa frente, foi muito clara. Não tem acordo, não tem ponto de consenso. Nós não podemos sequer abrir a discussão se não for com a participação dos atingidos pelo conteúdo da PEC. Então, isso é uma das divergências na Câmara.
Segundo, pular a CCJ, não houve acordo. O colégio de líderes só pode pular a CCJ se 100% dos partidos tiverem posição favorável, não vota, não há maioria ali. Então, não houve acordo de pular a CCJ. E, se de preferência, jogar para o ano que vem. Se jogarmos a PEC para o ano que vem, nós temos, no mínimo, a possibilidade de fazer o que fizemos com a emenda 95, onde, durante 3 anos, o governo tentou, mas não conseguiu acabar com a estabilidade, não conseguiu desmontar a estrutura remuneratória dos servidores. Lembrando, eles querem que tudo, não só a PEC, mas todos esses projetos que eu falei, da segunda e da terceira fase, sejam aprovados até o final do ano que vem para entrarem em 2002, que é um ano eleitoral, das duas uma. Ou eles elegem o seu sucessor e dão continuidade ao projeto, ou, caso não consigam fazer o sucessor, um possível opositor eleito vai estar amarrado por novas regras constitucionais. Agora, o que preocupa, para fechar, é que está se tentando, no bastidor, atrair lideranças específicas de alguns segmentos dentro do Congresso Nacional para diminuir a resistência. E aí, é claro, dinheiro vai rolar solto, liberação de dinheiro para emendas parlamentares e outras formas de cooptação de lideranças. O que a gente precisa é, toda notícia que a gente tiver, tornar pública e fazer com que os parlamentares se posicionem publicamente também sobre o assunto. Mas está se tentando costurar dentro do Congresso Nacional, ainda que não tenha chegado no Senado, mas já com envolvimento de vários senadores, para que essa PEC passe sem grandes dificuldades e sem gastar tempo. E eu fecho dizendo o seguinte: apesar de estar como presidente da frente favorável à reforma, o deputado Tiago Mitrô, do Partido Novo de Minas Gerais, essa frente é dirigida pelo senador Anastasia, junto com a senadora Cátia Abreu. São os dois que articulam politicamente, sendo que, entre todos ali, ninguém conhece mais de administração pública do que o senador Anastasia, que foi servidor do antigo Ministério do Planejamento, saiu, foi trabalhar em assessoria na discussão de administração pública, trabalhando com instituições privadas neoliberais, para depois ser secretário, vice-governador e governador de Minas Gerais. Esse é um dos grandes articuladores e mentores dessa proposta. E, é claro, estão trabalhando, buscando ganhar o máximo possível. Mas não tem nada fechado ainda de como encaminhar a PEC na Câmara, muito menos no Congresso como um todo. Eu cheguei a ensaiar, professor, e também, doutor Fábio, de fazer algumas anotações sobre as observações dos senhores para a gente fazer uma... Mas foi tão rica e está sendo tão rica a abordagem que eu resolvi até abandonar essas anotações. Está sendo bastante rica essa abordagem. Eu tenho que fazer aqui uma observação que recebemos a saudação, e eu devolvo, do Edson Lima e os canais de comunicação do grupo DF, servidor agora do Distrito Federal, que também parabeniza a CONACAT pela iniciativa de debate, dentre outras manifestações que, felizmente, a gente vem recebendo. Eu quero dizer que, em tudo isso, tem uma coisa, um termo que tem engraçado por aí, quando se fala nas diversos tipos de carreiras, das diversas... dos miolos das carreiras, tipos de Estado, tudo que tem um termo que tem engraçado, que merece ser registrado sempre, que é a preservação do vínculo institucional em todas as nossas instituições. Tudo que faz parte dessas instituições fazem parte desse vínculo institucional que, sim, devemos preservar. E também, quando o senhor falou, professor, que foi voltado para a área rural, né, eu fico lembrando de algumas décadas atrás, em algum centro de decisão forte mundial, se alguém chegou e falou assim: o Brasil vai ser aí um exportador de commodities, e não há necessidade de desenvolver educação, cultura e ciência. E isso foi seguido, infelizmente, a regra. O celeiro do mundo, né?
o celeiro do mundo, né? E isso é um desastre que nós estamos pagando forte por isso. Também quero dizer, ao entrar no último item da nossa conversa, que é a última provocação, que é saber dos senhores, né, o papel das entidades sindicais e dos servidores nesse processo todo, né? Como engajar as pessoas se neste momento não é possível sair às ruas nem sem correr risco de se contaminar pela Covid, as mídias sociais são uma opção poderosa. Eu queria registrar uma coisinha antes das ponderações que eu gostaria de ter dos senhores, que é o seguinte: há algumas experiências bem-sucedidas, felizmente, de uma articulação conjunta de outros setores. Organizações sociais, como, por exemplo, a COBAP, a Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas do INSS, que congrega a bagatela de 30 milhões de aposentados e pensionistas, né? O MOSAP, o Movimento dos Aposentados também, do Serviço Público, e a articulação conjunta que temos feito no FST, o Fórum Sindical dos Trabalhadores, que congrega 22 confederações do setor privado e as nossas do setor público. Essa articulação conjunta tem dado alguns bons resultados. E eu queria deixar isso bem registrado, que precisamos agir de forma articulada. Mas eu provoco isso, então, começando para ouvir essas considerações sobre esse aspecto do... Podemos começar pelo professor mesmo. Professor, faça essas considerações finais sobre o papel das entidades sindicais nesse processo todo, já que o senhor já estava abordando essa linha. Bom, Antônio Carlos, rapidinho, você estava falando questão do direcionamento da educação, até que eu citei o caso lá da Universidade Federal de Goiás. Eu queria andar mais para trás, porque, como você falou, isso foi um projeto... Desculpa, me permite interromper, eu mencionei o FST, a COBAP, o MOSAP, e deixei de mencionar o MAS, o Movimento Acorde Sociedade, que também tem sido um grande parceiro nessas articulações todas. Desculpa, eu não podia deixar de registrar. Não, com certeza. Mas eu, voltando à questão do direcionamento da educação, peguei o exemplo da Federal de Goiás, que, para minha alegria, suscitou o seu comentário, o acordo MEC-USAID, feito na ditadura militar. O USAID, para quem não sabe, é o equivalente ao MEC nos Estados Unidos. É quem cria, determina e acompanha a política econômica naquele país. E, ao mesmo tempo, é uma instituição que define o que eles querem cobrar dos países subdesenvolvidos, apelidados de países em desenvolvimento. Foi no acordo MEC-USAID que disseram o seguinte: o Brasil tem que formar técnicos e não pensadores. Pesquisador só se for pesquisador da área de desenvolvimento tecnológico, nada muito além disso. Tanto é que os professores de cursos que vivem basicamente de pesquisa em áreas estratégicas foram para fora do Brasil ou não se desenvolveram. Eu, em 1977, ainda na ditadura, eu entrei para o curso de Física da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. No primeiro período, já fomos informados que alguns professores da área de pesquisa de astrofísica estavam indo embora do Brasil porque não tinham o que fazer aqui, porque, cumprindo o acordo com os Estados Unidos, não é para fazer isso. A gente vai na NASA, está cheio de brasileiro, a gente vai para a AIA, está cheio de brasileiro, vai para Oxford, está cheio de brasileiro. A OMS acabou de incorporar uma médica brasileira na sua equipe que vive no exterior, porque aqui não tem como desenvolver pesquisa. A pesquisa aqui é para ajudar o que o grande mercado lá fora quer. Então, o Brasil vai ter a sua Universidade Federal de Goiás cuidando do agronegócio exportador, mas não cuidando da alimentação interna, por exemplo. E aí me preocupa essa questão do vínculo institucional que você coloca, por exemplo, pegando a própria área da agricultura. Eles só não vão extinguir o cargo de auditor fiscal federal agropecuário porque vários países dependem da fiscalização federal para aceitar o que eles estão comprando do Brasil. A Europa, a Rússia não recebem carne se não tiver o aval do fiscal federal agropecuário, que no caso nosso aqui agora é auditor fiscal federal agropecuário. Senão eles acabariam com isso, mas vão acabar com a fiscalização
deslocamento interno desse material. Bom, entrando, ação das entidades. Eu acho que você já deu a deixa do que a gente precisa. Eu até comentava em algumas lives que eu participo, antes da pandemia, eu estava fazendo o que nós fazemos hoje, estava fazendo presencial. E eu sempre peço que, quando a gente for discutir reforma administrativa, a gente tenha presente as entidades de servidores públicos, e eu fico feliz, por exemplo, eu fui a Ribeirão Preto, cheguei lá, tinha no auditório dirigentes sindicais federais, estaduais e municipais. Eu falei, só está faltando um, setor privado. Porque nós, do serviço público, querendo ou não, cuidamos do Estado para a sociedade. Ela é usuária do que nós fazemos, ainda que não diretamente, muitas vezes. Servidor do Legislativo, tem gente que pensa que não está fazendo nada para a sociedade. Pelo contrário, para que o parlamento funcione, tem que ter servidores que não são parlamentares ali. O judiciário é a mesma coisa. Nenhum juiz, nenhum magistrado pode fazer nada se não tiver o conjunto de servidores do Poder Judiciário. Então, nós precisamos do conjunto mesmo, setor privado e setor público. Entidades de aposentados, eu acho que você citou muito bem, eles têm que estar juntos, porque serão atingidos pela reforma, direta ou indiretamente. O que eu falei aqui, medicamento gratuito para hipertensos e diabéticos é serviço público. Quem não tem condição de pagar vai perder isso. Então, ele tem que estar acompanhando com a gente a reforma, tem que estar discutindo com a gente. Os estudantes têm que estar com a gente também, porque eles pretendem se formar em alguma coisa lá na frente. E eu espero que não viremos uma cambada de técnico que não chega a uma graduação mais profunda, que poderia questionar, que poderia pensar, que poderia desenvolver o Brasil. Até porque a proposta é o Brasil ser, sim, o acessório. Aquele princípio que eles estão propondo colocar no artigo 37, que é a subsidiariedade, eu costumo chamar de subalternidade, porque a gente só entra se o estrangeiro não quiser. A gente só entra se o estrangeiro achar que aquilo... seguinte, vai privatizar a Petrobras? Tá bom, mas deixa um pedacinho da Petrobras, porque nem toda a sua área de petróleo nos interessa. Então, a Petrobras pode ficar com a função acessória. Então, nós precisamos de todos os ativos, do setor público e do setor privado, dos aposentados do setor público e privado, dos estudantes, das associações de moradores, de todos os segmentos sociais. E essa turma tem que estar junta fazendo, como nós já falamos aqui, como foi feito no Fundeb. O fundo só não foi extinto, só não foi desvirtuado. Por quê? Professores, funcionários de escola, pais e alunos, estudantes, entidades de pós-graduação, de mestrado, doutorado, todo mundo se juntou. Não deu para ocupar as galerias do Congresso Nacional? Tudo bem, mas ocupou-se o quê? WhatsApp, Facebook, Instagram, por mais que pareça velho, e-mail, não é velho, mas para essa garotada já é. Eu escuto dos meus filhos... Toma da assessoria... Você ainda usa e-mail, pai? Eu não uso mais. O Fábio já não deve saber mais o que é e-mail, já deve ter abandonado faz tempo. Mas, por exemplo, as caixas de e-mail dos deputados e senadores têm que estar lotadas. Instagram, nós temos que entrar em tudo, nós temos que... Todos os meios eletrônicos nós temos que usar para isso. Mas não me permita, só... Professor, me permita até pegar um gancho nisso que o senhor está falando. O Movimento Acordo de Sociedade tem, inclusive, uma muito bem montada estrutura para enviar e-mails aos parlamentares, né? Não podemos aceitar.com.br, que é uma ferramenta muito forte, mas não queria deixar de aproveitar esse gancho. Não, é claro. Então, nós temos que usar os meios eletrônicos todos, nas redes sociais, e-mail, que não é uma rede social, os telefones dos gabinetes têm que estar recebendo ligação uma atrás da outra. Tem entidade sindical, associativa, que faz plantão. Sai uma pessoa, entra outra, vai ligando para os parlamentares. E uma outra coisa que pode ser feita é atividade presencial, ainda que não no Congresso, porque o Congresso está fechado, mas nas cidades. Por exemplo, durante a reforma da Previdência, eu achei interessante a iniciativa de um grupo no Rio Grande do Sul que falou o seguinte: está no Senado, cada estado tem 3 senadores só, não tem mais do que isso.
bota um cartaz na frente do escritório ou na frente da residência daquele parlamentar. Lá no Rio Grande do Sul foi tomada essa iniciativa, eu achei muito interessante. Onde os parlamentares costumam circular? Quem é sua base eleitoral? É regionalizada? É por categoria? Vamos ali, vamos pegar as pessoas vinculadas àquele parlamentar e vamos trabalhar com elas. Não dá para fazer um grande ato de massa, mas dá para fazer atividade. Eu tive conversando com o pessoal do Amapá, eles fizeram carreatas, e as carreatas paravam nos sinais e distribuíam material, todo mundo de máscara, todo mundo tomando cuidado. Foram para o principal ponto da cidade lá, que é a Assembleia Legislativa, fazer um trabalho de corpo a corpo com a sociedade. Nós temos que pegar as associações de moradores, trabalhar com elas também. Nós temos que pegar todos os segmentos organizados da sociedade e chamar para discussão, porque eu costumo dizer, eu, servidor, posso perder meu emprego, mas você que não é servidor vai perder o serviço. Então, todo mundo perde, ninguém está livre, a chuva vai molhar todo mundo, sem exceção. Então, dá para a gente fazer um bom trabalho, dá para a gente conseguir alguma coisa. E aí, Antônio Carlos, eu fecho essa participação aqui dizendo o seguinte, nós não perdemos a estabilidade em 1995, nem 98, porque durante 3 anos nós lutamos e impedimos que aquela bendita PEC 173 do governo federal não fosse aprovada como eles queriam, que virou a emenda 19. Aquilo ali, para mim, é um exemplo vivo de que a mobilização funciona. Podemos fazer isso agora, está mais difícil por causa da pandemia. Então, primeiro passo, jogar a discussão para o ano que vem, quando o Congresso vai estar reaberto, nós vamos poder participar de debate, de discussão, de audiências públicas e tudo mais, circular nos corredores das casas. Então, o primeiro passo é jogar para o ano que vem. Enquanto não chega lá, vamos usar os meios eletrônicos para fazer essa pressão e para deixar bem claro o que nós queremos para a sociedade no que se refere a serviço público. Perfeito, professor. Eu quero registrar que, inclusive, parceiros nossos acabaram de postar sobre uma matéria de que servidores da classe média do setor público lançam campanha contra a PEC emergencial. Eu acho que há um despertar dos diversos segmentos para a necessidade de estarmos articulados. E volto a insistir, temos participado, junto com esses parceiros que eu mencionei todos, de uma bem-sucedida articulação do setor público com o setor privado, com organizações sociais. O senhor também falou sobre a questão de desenvolvimento científico e tal, e eu não tenho como não lembrar de um episódio de uns 15 ou 20 anos atrás, ainda, depois disso eu nunca mais vi, mas que eu acompanhei de perto por alguns motivos. Houve uma convenção de cientistas nos Estados Unidos, estava lá toda a nata dos cientistas americanos, e o chairman deles falou o seguinte, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que foi feito o primeiro sequenciamento de genoma no mundo. E a má notícia é que não foi feita por americanos, foi feita por brasileiros. E foram as nossas universidades que fizeram o primeiro sequenciamento de genoma no mundo. Como é que nós fomos desincentivando e tirando essa estrutura das nossas universidades que têm condições de produzir um material de tão boa qualidade? E, infelizmente, nós estamos enxergando, percebendo isso. E uma outra verdade. Coisa da sua fala, quando o senhor fala do legislativo, né? E há alguns anos também fomos lá numa Assembleia Legislativa de um estado do Norte para fazer uma conversa com os vereadores que tinham sido eleitos no estado no ano anterior e que estavam tomando posse naquele momento. E nós estávamos falando exatamente, professor, da importância do Poder Legislativo, esse Poder Legislativo estar adequadamente estruturado com servidores efetivos e servidores comissionados, que no Legislativo tem uma presença mais significativa do que no Executivo e no Judiciário de servidores de cargos comissionados, por motivos óbvios. O perfil é outro, né? Nós falávamos da importância, de qualquer maneira, do equilíbrio entre esses dois
suportes do legislativo. Aí vira um presidente de uma Câmara, doutor Fábio, e fala assim, eu acho que eu sei do que você está falando aí, doutor Carlos, porque no nosso município houve uma renovação de 100% dos vereadores na nossa Câmara. E 100% dos servidores da Câmara eram cargos comissionados. O que fizeram? Dia 31 de dezembro, exoneraram todo mundo. Nós, quando fomos subir, não sabíamos quem tinha a chave da Câmara Municipal. Então, dando um exemplo bastante presente disso. Mas, então, esse exemplo ocorreu em 2019, né? Esse exemplo ocorreu no Palácio do Planalto. Saiu a notícia de que não tinha quem mandasse as nomeações para a imprensa nacional. Por exemplo. Porque isso é a perda da memória. Só que essa notícia é falsa, porque lá há servidores de carreira que cuidam disso. Exatamente. São os exageros, né? Mas é a perda da memória. Mas é possível, se acontecer do jeito que o presidente da República defende, que o prefeito tomar posse pode demitir todo mundo e contratar todo mundo, a PEC vai permitir fazer isso. Só quem conhece, desculpem, quem conhece os municípios do Brasil, os pequenos, principalmente os municípios, e o que é o desastre que seria uma coisa dessa para o município. Seria um desastre inimaginável. Mas eu queria, estamos caminhando para o final do nosso tempo de live, que foi, felizmente, muito bem aproveitado. Então, eu queria, doutor Fábio, que o senhor fizesse essas mesmas considerações sobre o papel das entidades sindicais, dos servidores, o que pode ser feito de mobilização, mas o senhor tentasse fazer isso em uns 5, 6 minutos, por gentileza. Para não repetir, porque eu concordo plenamente, não tem muito mais o que falar além do que já foi posto, a não ser em minha defesa dizer que eu fui assessor de senador e eu recebi e respondi muito e-mail. E o papel do e-mail ainda é muito relevante, porque você podia mostrar, às vezes, um dado do Twitter, olha, 90% nesse sentido, o senador, às vezes, ainda não estava com aquela cabeça. E o e-mail ali, impresso para frente dele, fazia um efeito. Então, com cada pessoa você se comunica de um jeito, você tem que microsegmentar a comunicação, saber qual é o senador que tem uma base assim, qual é o senador que é mais ligado na rede social tal ou qual, e fazer com que isso se comunique com cada um, fazer o ajuste da comunicação. Por exemplo, para a CONACAT, que a gente sempre recomenda, você tem 32 entidades, salvo engano. Então, cada entidade pode fazer uma comunicação apropriada para aquele tipo de setor da sociedade. E essa integração, obviamente, que é necessária. Eu queria aproveitar, então, esse período para deixar um alerta final. Que eu acho que transpassou o que a gente falou, a reforma administrativa, eu digo que ela é um estado de espírito. Ela é um movimento muito mais longo, o Vladimir também falou nesse sentido, e ela está, inclusive, acontecendo no nível infralegal, continuamente. Você teve, recentemente, até a CONACAT tomou parte nesse debate, contratação de temporário para cargos de carreira, tem a questão dos analistas de tecnologia da informação, isso está acontecendo com os analistas técnicos administrativos no governo federal, eles estão fazendo agora contratação temporária para advogado, que é uma carreira, a AGU claramente vai ser cargo típico de Estado, não tem o que temer, são da cúpula. Estão sendo substituídos por contrato temporário da mesma forma. A MP 922, que foi propagada na mídia como a MP do INSS, porque o INSS não estava dando conta de processar os pedidos de aposentadoria e auxílios, etc., porque tem 7 mil cargos vagos no INSS, e fizeram uma MP para contratação temporária. Aquilo ali é um espírito muito claro do que é a PEC, do que é a visão de que, olha, não precisa do servidor estar continuamente aqui dentro. O serviço público é um momento de passagem, de renovação, a pessoa entra, trabalha 1, 2, 3 anos, faz um treinamento básico, fica ali à disposição da chefia, é demissível ad nutum, sem motivo nenhum, como eles botaram na PEC, só não pode ter motivo político partidário. Sim, ninguém vai fazer um ato administrativo dizendo por que você é do partido X, você está demitido. Vai ser no motivo qualquer outra coisa, é a coisa mais óbvia que existe na face da Terra. E dentro disso, eu recebi um e-mail de uma cliente ontem,
falando da questão do trabalho remoto, e veja como isso se comunica. No Ministério, mandaram voltar todos os servidores e tudo mais, independente de grupo de risco ou não. Para mim, já é uma medida de assédio institucional. E dizia lá ao fim: os bolsistas que sejam um grupo de risco devem ser desligados. Veja o nível da necropolítica, da política de morte. Aqueles que forem inconvenientes, porque tem um risco maior para a Covid, como tem um vínculo precário, que desligados sejam, já que não podem voltar para o serviço presencial. Transponha isso para uma realidade em que você tem contrato por tempo determinado pode ser desfeito a qualquer tempo. Transponha isso para todo mundo sendo cargo de liderança e assessoramento técnico. Você não vai ter direito nem à saúde, nem ao meio ambiente de trabalho saudável, que é uma obrigação de qualquer carvoaria. Então, esse é o panorama que já está na nossa frente. É um panorama de concentração de poder. E eu deixo uma mensagem final, porque acaba que o movimento sindical ele tem, por questões históricas absolutamente naturais, uma vinculação mais à esquerda. E, às vezes, a gente pode politizar, obviamente que isso é um movimento político, mas isso pode, eventualmente, alienar pessoas mais de centro-direita, que não têm a compreensão do todo do que está se passando. Pense, por um instante, que esse nível de concentração de poder, eventualmente, vai estar na mão de um governo de esquerda. E vai, então, prejudicar você, que hoje se acha de direita, se acha de centro. Então, não pense que isso é uma forma de punir esses sindicalistas comunistas de esquerda, etc., que só querem causar problema. Pense que isso amanhã vai se voltar para você. Seja qual for o grupo que estiver no poder, a concentração excessiva de poder na mão do governante, na mão do político de ocasião, destrói as estruturas de Estado, corrói as estruturas de Estado e leva à corrupção do Estado. É o seu imposto que vai ser desviado para a bela vontade política daquele agente do poder naquele momento. Então, defenda, seja liberal, defenda o seu bolso. E não bote o seu bolso e o seu país para fazer favor para alguém que está lá. Seja qual for a sua postura política, pense pragmaticamente sobre isso e você vai ver que essa reforma não vai lhe trazer qualquer bem, qualquer eficiência, qualquer flexibilidade. Vai levar você a ficar cada vez nas mãos das corporações empresariais. Eu quero, ao fazer, então, uma ponderação final, que dar os parabéns aos senhores professor Vladimir Nepomuceno, doutor Fábio Nilo. Sabe por quê? A gente é informado durante o andamento dessa live, né, sobre as assessorias nossas, como é que está o nível de acompanhamento das pessoas nas diversas redes sociais nossas. Né? E que coisa interessante, e deve-se aos senhores. E nós tivemos uma estabilidade muito interessante, com uma movimentação de entrada e saída de pessoas acompanhando a live, quase imperceptível. Ela começou, logo no começo já alcançou um patamar muito bom de assistentes, e esse nível se manteve até agora. Então, isso se deve ao excelente nível do debate dos senhores. E só comentando, doutor Fábio, a CONACAT tem uma preocupação muito grande de, como temos nas nossas estruturas parceiros de diversas, como naturalmente, diversas tendências ideológicas, partidárias, nós, em termos de entidade, conseguimos manter rigorosamente a CONACAT sem se deixar caminhar por um ou por outro viés. Né? Rigorosamente presa à construção de soluções para as nossas estruturas, para as estruturas das carreiras e atividades típicas do Estado e para o Estado, para a sociedade. E eu encerro, então, não deixando de deixar uma mensagem de chamamento dos servidores para acompanhar a questão da reforma administrativa, se engajar no que está acontecendo, se aproximar das suas entidades de base no município, no Estado, na União,
né, para acompanharmos bem de perto o que está acontecendo, porque nós devemos à sociedade este posicionamento firme de guardiões dessas estruturas de Estado em benefício da sociedade. Quero deixar aqui o meu agradecimento, Flávio, do professor Vladimir, que gentileza dos senhores em nos atender. Muito obrigado e a todos que nos acompanharam. Um abraço a todos, muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Um abraço, Vladimir, um abraço, Antônio Carlos, até mais. Um abraço, Fábio, Antônio Carlos, e a todos que tiveram a paciência de acompanhar a gente numa noite dessa. Muito bom debate. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Grande abraço. Que debate, né, meus caros? O momento pede que todos os brasileiros fiquem bem informados e os servidores públicos se unam à sociedade como um todo para defender um bem maior, o Estado brasileiro. Estão querendo usar a pandemia como camuflagem para aprovar leis e PECs sem o devido debate com a população e com as entidades representativas. Se você gostou desse conteúdo, comente e compartilhe com seus colegas. Ajude a divulgar essas reflexões e informações sobre a PEC 32, de novo, equivocadamente chamada de reforma administrativa. Até mais.